Hoje vamos comentar um assunto bastante interessante, que são dicas para o pré e o pós-operatório. Para nós médicos, estamos muito acostumados a esse cenário, antes e depois da cirurgia. Mas para a maioria dos clientes, essa nova experiência requer muitas das vezes o aparecimento do estresse, hipertensão arterial, angústia ou depressão em outras pessoas. Então, a nossa intenção com esse vídeo é tentar simplificar ou minimizar aquilo que é a rotina do dia a dia, coisas que acontecem que muitas das vezes se faz a necessidade do procedimento cirúrgico para um melhor resultado para essa pessoa. Então, nós vamos aqui dar as nossas dicas, em que o princípio da ortopedia em todas as fraturas é reduzir, imobilizar e recuperar. Quer seja o tratamento conservador ou o tratamento cirúrgico. Reduzir a fratura, ou seja, colocar a fratura alinhada como ela era antes de se fraturar. Imobilizar, que pode ser através das órteses ou imobilizações gessadas. E a recuperação, que pode ser no gesso ou então o tratamento fisioterápico. O objetivo da cirurgia, muitas das vezes, é encurtar o processo de recuperação do cliente. Porque muitas das vezes, uma pessoa mais idosa não tem o tempo da recuperação que às vezes uma criança. Em função de as imobilizações gessadas para determinadas fraturas demoram em torno de 90 a 120 dias. E nós sabemos muito bem que quando a gente coloca um membro inferior dentro do gesso, acontecem duas coisas, que é a perda da massa muscular e a rigidez articular. E o período, às vezes, de convalescença dessa pessoa demora meses e meses e meses. Por isso que a indicação cirúrgica, quando indicada com segurança, reduz bastante o tempo de evolução, restabelecendo essa pessoa mais rápida à sociedade. Então, por que nós devemos operar uma pessoa? Acabei de dizer, é diminuir o tempo de tratamento e uma redução anatômica com uma melhor fixação e restabelecer o membro o mais rapidamente possível, sem a perda muscular e sem a rigidez muscular. Que existem outras patologias, que muitas das vezes vocês não conhecem, que é chamada atrofia de Sudeck ou a distrofia simpático-reflexa, que muitas das vezes é uma patologia que fica meses e meses para a sua recuperação. Quando operar? Nós temos de ter o tempo ótimo da cirurgia. Às vezes uma fratura operada de maneira atrasada vai mudar muito no seu resultado final. Então existe o time correto para o momento da cirurgia. Quem define isso deve ser o cirurgião e de uma maneira geral não deve receber muita interferência, porque essa é uma experiência dele, do cirurgião. E quem operar? Deve ser, naturalmente, aquela pessoa que tenha bastante experiência com o seu diagnóstico e o seu tratamento. Eu acho bastante válido ter a segunda, muitas das vezes a terceira opinião, para que você tenha segurança do que vai ser feito dentro da ortopedia. Você deve conhecer bastante. Hoje em dia nós temos o nosso meio de comunicação aí com a internet, com vários locais bastante sérios que vocês podem seguir aquilo que será realizado. É muito importante a participação do cliente no procedimento cirúrgico. Ele tem que entender o que vai ser feito. Porque no momento em que existe esse entendimento, existe quase que um casamento entre o médico e o cliente. Então, aqui está um procedimento cirúrgico. Hoje em dia, a maioria das cirurgias elas são minimamente invasivas. Se nós compararmos com as cirurgias de 20 anos atrás, a recuperação é infinitamente mais rápida. As cirurgias de coluna eram cirurgias bastante sangrativas, o cliente, de uma maneira geral, ia para o CTI. Hoje em dia, diversas cirurgias elas são feitas hoje com anestesia local, acredite se quiser, anestesia local. Cirurgia de coluna, cirurgia de hérnia de disco, que a gente opera o cliente com 6 a 8 horas, 10 horas, está indo embora do hospital. As fraturas de maneira geral, que nós abrimos cortes bastante avantajados para uma fratura de fêmur ou de tíbia, hoje são cortes mínimos de 4, 5 centímetros, diminuindo bastante o índice de complicação no pré e no pós-operatório. Então, pós-operatório, primeira coisa, dentro do pré-operatório, é o preparo psicológico da pessoa. Temos de analisar as condições gerais desse cliente.
Muitas das vezes, nós adiamos ou mudamos a nossa intenção cirúrgica, às vezes, por exemplo, em clientes que não são colaborativos, pacientes depressivos, que a gente sabe que muitas das vezes não vai respeitar o nosso pós-operatório, o médico deve pensar 2 vezes antes da indicação cirúrgica. Deve ter os seus exames, deve ser uma programação, ele tem que conhecer bastante o pós-operatório, os seus riscos e as ameaças. É muito importante que ele converse bastante com o médico do que pode acontecer, quais são os adventos que podem ocorrer, qual é a segurança do hospital que vai ser realizada, quanto tempo a cirurgia, quanto tempo vai ser a sua recuperação, aonde que ele vai fazer o serviço de fisioterapia e qual seria o seu tratamento para não pegar desprevenido, às vezes, a necessidade de uma fisioterapia que não exista para esse cliente. Então, nos dias que antecedem a cirurgia, a gente deve interromper o uso de algumas medicações como anticoagulantes. Naturalmente, o seu anestesista sempre vai dar esse tipo de informação ou alertar um pouco mais sobre a suspensão de algumas medicações. Uma outra coisa, verificar se você é alérgico, se tem algum produto ou medicamento, isso aí deve ser comunicado à equipe, que a gente chama de equipe que vai realizar o seu risco cirúrgico, normalmente um clínico ou um cardiologista. Tem que descansar bastante, não precisa nem falar, nos dias que antecedem a cirurgia. Os exames de sangue e imagem devem ser exames recentes, muitas das vezes realizados no hospital. No dia da cirurgia, jejum total de 8 horas, comida leve, bebida, água e etc. E essas informações deverão ser corroboradas pelo seu médico antes da cirurgia, ou no seu planejamento cirúrgico. Ao chegar ao hospital, você deve chegar com antecedência. Se a cirurgia sua está marcada para as 9 horas da manhã, você deve chegar pelo menos 5h30, 6 horas, porque existe todo o procedimento burocrático antes da cirurgia. Esteja atento com toda a burocracia, que hoje nós trabalhamos muito com operadora de saúde, e as operadoras existe uma série de exigências com relação às guias e autorizações. Tenha certeza que está tudo certo antes do procedimento cirúrgico. Hoje em dia as cirurgias são altamente tecnológicas, se nós compararmos com as cirurgias que eram feitas há 2 décadas atrás. São salas amplas, bastante seguras, com bastante controle ambiental para infecções pré e pós-operatórias, né? Estamos falando de hospitais sérios, hospitais grandes, que seguem todos os protocolos determinados pela vigilância sanitária. O pós-operatório. Após a sua alta hospitalar, você deve realizar carga com muita pouca intensidade. O ideal é retirar a carga. Nós aconselhamos nas cirurgias de membros inferiores o uso de bengalas, o uso de muletas. Muitas das vezes aconselhamos meia elástica de suave compressão na tentativa de diminuir o inchaço na perna, que a gente chama de edema. Quanto menos edema, mais fácil é a recuperação. Eu, de maneira geral, sempre nas cirurgias de tornozelo, perna e joelho, eu peço para que o cliente já entre no centro cirúrgico com uma meia elástica de suave compressão. Uma outra coisa é o acompanhamento pós-operatório e seguir as orientações dos curativos. No dia imediato após a cirurgia, ou 2 dias, em alguns casos, nós só realizamos o primeiro curativo 2, 3 dias após. É muito importante seguir as orientações do médico no pós-operatório. Siga essas orientações, que muitas das vezes o entendimento errado de uma orientação pós-operatória pode levar à perda de toda a cirurgia. Então, os cuidados: seguir as orientações médicas, conhecer bastante o procedimento que vai ser realizado, auxiliar no tratamento da recuperação, principalmente na fisioterapia. Nós gostamos muito de realizar a hidroterapia como recuperação funcional, determinação, dedicação e paciência. Coloque todo o seu tempo livre nos primeiros dias de pós-operatório, respeitando as regras, seguindo as orientações. E você, melhor do que ninguém, é que vai ter grande participação no seu resultado. Então, no pós-operatório,
Como devo me portar? Já falamos, seguir as orientações médicas. O sucesso do procedimento cirúrgico depende do paciente. É quase que exclusivamente dele. Nós damos as nossas orientações, as nossas recomendações. E para terminar, as dúvidas que vocês tiverem, entre em contato com a gente. Eu sei que é um momento muito curto para esses esclarecimentos, mas vocês têm que ter a ideia que nosso objetivo com essas dicas não é resolver ou dar todas as informações com relação ao pré e o pós-operatório. Apenas colocar mais ponto de interrogação na cabeça de todos vocês. Se filie ao seu médico, troque informação, leia sobre o assunto, o que vai ser realizado, para você e o médico chegarem a um acordo em comum com o que vai ser feito no ato operatório. Muito obrigado.